fez, então é um pouquinho diferente da de vocês. Assim que eu ouvi tudo isso, as minhas entranhas se comoveram, meus lábios tremeram, meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Portanto, aguardarei em tranquilo silêncio o dia da tribulação, que virá sobre o povo que nos oprime. Ainda que a figueira não floresça, nem haja uvas na videira, mesmo falhando toda a safra de olivas, e as lavouras não produzam mantimento, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco, e o gado morra nos currais, eu todavia me alegrarei no Senhor, e exaltarei o Deus da minha salvação. Yahvé Adonai, o Senhor soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me caminhar por lugares altos. Ao regente de música para instrumento de cordas. Abacuque, capítulo 3, versículo 16 em diante. Como a gente, normalmente, quando a gente lê, pode se sentar aí, eu esqueço de dizer. Normalmente, quando a gente vai analisar a Bíblia, os profetas menores, eles têm uma importância no período de sofrimento da Bíblia. Todos os profetas, de forma geral, eles têm muita importância no período de sofrimento da Bíblia. E Abacuque não é diferente. Ele está num período onde há muita corrupção no povo, onde as pessoas elas estão duras de coração, onde o juízo ele não agrada ao Senhor. E é muito semelhante até o período que nós estamos vivendo, onde a corrupção do povo ela é muito tangente, onde a corrupção da igreja ainda está nos afetando, onde a corrupção dos líderes, dos juízes está sobre nós, essa podridão, essa corrupção está sobre nós. E ele clamava ao Senhor, e clamando ao Senhor, ele perguntava na sua oração. E quando isso se tornou conhecido pela oração, o Senhor trouxe resposta, porque Deus é um Deus que responde às nossas dúvidas, Deus é um Deus que traz resposta. E Deus deu uma visão para ele, Deus mostrou o que iria fazer. E quando ele mostrou o que iria fazer, ele fala assim: escreve essa visão em tábuas, que mesmo o mensageiro passando correndo, ele conseguiria ler. Então ele queria que a visão dele se tornasse conhecida. Queria que aquela resposta se tornasse conhecida como uma profecia para aquele povo, para aquele tempo. E quando Deus traz essa profecia, a Bíblia fala um pouquinho antes ainda do capítulo 3, que Abacuque ele orou louvando ao Senhor. Ele não só foi louvar na sua tribulação, mas ele orou de uma forma que louvava ao Senhor. E ele entrega esse louvor, essa oração cantada, e logo depois ele vem e nos mostra que quando ele finalizou isso, ele se assentou, ele se estremeceu, ele ficou em silêncio, ele sentiu a presença do Senhor de tais formas. Vamos lá. As minhas entranhas se comoveram, ou seja, ele entrou no espírito dele, ele ouviu aquilo e as entranhas dele mudaram. O que são as entranhas? São as estruturas, aquilo que nos move por dentro. Então houve uma transformação nele a partir do que foi ouvido. E como ele ouviu a oração que ele cantou, ou seja, Deus falou pela boca dele. Aquilo que ele ouviu, que Deus falou pela boca dele, tocou de uma forma sobrenatural a vida deste homem, onde ele teve uma mudança interna, onde os lábios dele foram purificados, porque a Bíblia fala, quando cita lábios de muitas formas, ele fala de uma purificação no falar, fala de uma purificação no cuidado de falar aquilo que vem do Senhor, principalmente aos profetas. E depois a Bíblia fala que ele ficou em silêncio, ou seja, ele já tinha tanta certeza daquilo que Deus estava fazendo que ele não precisou mais se mover em função daquilo. Ele exerceu a sua fé, ele proferiu toda a sentença
sentença, o cumprimento dessa sentença, ele sabia que viria, o dia da tribulação iria vir contra aquele povo, o dia do juízo. E muitas vezes nós, quando estamos numa guerra, eu vejo muita igreja fazer isso, ataca uns aos outros com palavras, e não funciona assim. Ele foi para os pés do Senhor, e o Senhor respondeu e trouxe uma palavra de resposta, mas ele também teve que esperar esse cumprimento. Ele sabia que iria acontecer em algum momento esse cumprimento dessa palavra. Nós temos palavras sobre as nossas vidas, nós temos promessas sobre as nossas vidas, e o Senhor é quem vai trazer esse cumprimento. Então cabe a nós aguardar o dia do Senhor, porque quando Ele fala dentro de nós, quando Ele muda a nossa estrutura, quando Ele muda a nossa mente, quando Ele muda a nossa fala, quando Ele aviva os nossos ouvidos para ouvir a sua voz, Ele já pegou aquilo que nós entregamos para Ele, já deu a resposta. No sobrenatural aquilo já é. Ainda que nós não estejamos vendo com os nossos olhos naturais, pela fé já é. Nós cremos num Deus que Ele faz milagres, que Ele responde. E aí ele ficou em silêncio, porque ele já sabia que aquilo iria acontecer. Ele não foi mais questionar com Deus, ele não foi murmurar, ele não foi querer saber mais o que Deus iria fazer, porque Deus já respondeu. Ele se moveu entendendo que haveria um tempo, mas como ele iria esperar esse tempo acontecer? Como é que ele iria se mover nesse tempo acontecendo? Aí nós vamos para o versículo seguinte. Ele sabia do juízo do Senhor. Ele sabia que as petições estavam nas mãos do Senhor. E aí ele foi esperar. Aí a Bíblia nos conta que ele disse: ainda que a figueira não floresça, nem haja uvas nas videiras, mesmo falhando toda a safra e as lavouras não produzam mantimento. Ou seja, ele nos mostra que o que ele plantou nesse período de oração, de jejum, de busca, de fazer para o Senhor o que o profeta faz, de serviço, tudo aquilo que ele plantou, ainda que ele não colhesse, porque ele já está falando do fruto, ou seja, ele via a árvore, ele via o que era para ser a colheita dele, mas ele não sabia se colheria, mas ele se alegraria no Senhor. Então ele entendeu que ainda que ele não colhesse nada do que ele plantou, Deus é Deus. Porque muitas vezes nós buscamos muito ao Senhor nas nossas tribulações, e nesse processo Ele nos transforma. Mas o que nós vamos colher disso muitas vezes é o que nos motiva a continuar no processo. E o que nos motiva não tem que ser o que nós vamos colher das mãos do Senhor, mas tem que ser o próprio Deus. Não tem que ser as bênçãos que Ele nos prometeu, porque nós plantamos, é direito nosso colher. Ele está dizendo que eu entrego meu direito de colheita ao Senhor. Eu entrego o meu direito de viver a promessa, a bênção do Senhor ao Senhor. Eu estou entregando de volta aquilo que eu plantei, que eu estou vendo crescer, que eu estou vendo florescer. Eu estou entregando o direito de plantar coisas novas. Quando ele fala da lavoura, ele está entregando para Deus, ele reconhecendo que está buscando mais a Deus do que o direito de receber as bênçãos que vem do Senhor. E logo depois ele fala: as ovelhas sejam sequestradas do aprisco e o gado morra nos currais. O aprisco era o refúgio das ovelhas, o curral era o refúgio do gado. A Bíblia está falando daquilo que nós já temos. O que Deus tem nos mostrado, que tem nos amparado daquilo que nós já temos. Às vezes é uma casa, às vezes é um carro, às vezes é um trabalho, às vezes é no meu caso, um diploma. Para quem não sabe, eu sou formada em engenharia ambiental. E por muitos anos, desde a minha formação, eu já mandei currículo, já me indicaram, já tive QI, já tive tudo que você pensar para me indicar. E eu me frustrei muito. Muito, porque toda vez que eu mandava currículo, toda vez que alguém me indicava, eu falava: Senhor, eu só quero que seja feita a tua vontade. Eu não quero passar na tua frente, porque eu já passei e não foi bom o resultado. E eu também não quero ficar atrás,
Porque eu sei que o Senhor está lá na frente. Eu quero dar conta, Senhor, pelas suas pisaduras. Porque sozinha serei lavada, sarada, remida. Estarei em comunhão, Senhor. Então, nesse processo, eu entendi o que é tudo aquilo que nós guardamos, que nós protegemos, que nós cuidamos, mas que nós contamos porque parece uma provisão num tempo difícil. Deus pode recolher. Deus pode matar o gado no curral. Deus pode tirar aquilo que nós temos como garantia, aquilo que nós nos apoiamos, que não é Ele, mas é muitas vezes o que Ele nos deu. Pela força dEle, pela graça dEle, nós alcançamos, mas nós trabalhamos para aquilo. E ainda que Ele toque nessas coisas, que Ele remova essas coisas, Ele é Deus. Jesus é suficiente, ainda que Ele tire aquilo que nós plantamos. Não só daquilo que nós plantamos para a colheita, mas aquilo que nós já colhemos. As bênçãos que nós já estamos vivendo, assim como Ele pediu Isaac. Assim como Ele pediu Isaac para Abraão. Ele pediu aquilo que era promessa viva. E Abraão entregou. Porque a nossa confiança não tem que estar naquilo que Ele nos dá, mas nele. Não tem que estar na colheita que é nosso direito, nem naquilo que Ele já nos entregou, mas nele. E aí Ele fala, nesse tempo de espera, Ele continua: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Ele está nos mostrando que, ainda que o Senhor toque em tudo, ainda que Ele toque em tudo, que Ele tire casa, que Ele separe pessoas do nosso meio, que Ele tire amizades, que Ele mude de trabalho, que Ele mude de lugar, que Ele peça tudo, Ele é Deus. Glória a Deus. E Ele é suficiente. Aleluia. A graça dele nos basta, porque Ele é suficiente. E aí Ele nos mostra quando nós conseguimos estar nesse lugar de descanso. Aí Ele vem e transforma mais uma coisa. A Bíblia fala que Yahvé Adonai, o Senhor soberano, é a minha força. Ou Ele mostra a força dele nessa fraqueza, onde Ele tira tudo, onde Ele tira tudo que você achava que podia contar. Ele se torna a sua força. Aí você vai ser forte, porque você já não conta com coisas que esse mundo, você já não conta com circunstâncias naturais, mas é com Ele. Aí Ele vai ser a sua força. E aí Ele vai mudar mais uma coisa. Ele faz os seus pés como os do cervo e faz você caminhar por lugares altos. Aleluia. Nesse processo, a gente pode retratar o deserto. Eu nunca vi no deserto você conseguir caminhar com a sua casa, com a sua bagagem, com as suas dores, com a falta de perdão, porque o deserto cansa o crente. Ele esmiuça, ele tira tudo aquilo que não deveria estar. Ele expõe as feridas, as mazelas, ele expõe as pedras que você tem carregado, as pessoas, porque quando nós não perdoamos o nosso irmão, nós carregamos ele nas costas. Quando nós não liberamos esse perdão, é nós que estamos sofrendo, porque nós carregamos esse irmão nas costas. Então nós liberamos perdão no deserto. O deserto nos ajuda a ter perspectiva, porque no deserto não há construções, não há distrações. Você só tem aquele norte, só tem uma forma de se guiar, que é o sol. É tudo limpo, é tudo descampado. Você olha para um lado, para o outro, não sabe para onde vai. E só tem um norte, aí você aprende a andar de acordo com o sol. De noite, de acordo com a lua e com as estrelas. Ou seja, você é obrigado a se orientar pelo céu. Não tem como se orientar pelas coisas naturais ou pelas coisas da terra. No deserto você só consegue se orientar pelo céu. Então nesse processo é um processo de espera. A Bíblia fala que não diz quanto tempo ele esperou, mas que ele esperou muito tempo, porque ele descansou e a tribulação veio muito depois. E nós entendemos que nesse processo de deserto ele teve que se despir de tudo.
Tem uma coisa, Deus não enche copo cheio. Ele só enche um copo vazio. Você é vaso. Se você estiver cheio do mundo, estiver cheio de coisas que não pertencem ao Senhor, como Ele vai encher? Vai estar transbordando o tempo todo, e aquela água impura vai se misturando com a pura, e não funciona, porque Deus fala que Ele não tem duas fontes numa mesma pessoa, só uma. Então Ele precisa trabalhar através de você. Ele precisa liberar todo o que não é dele, e tudo aquilo que você plantou, e tudo aquilo que foi bênção, e tudo aquilo que você está olhando, que acredita que vai colher, tudo aquilo que Ele já te deu, é nada perto dele, porque Ele é o suficiente. Não é sobre o que Ele pode te dar, é sobre quem Ele é. Não é sobre o que Ele vai fazer, é sobre o que Ele já fez na cruz. É sobre o que Ele já fez. É sobre quem Ele é. Busque mais os pés do Senhor do que as mãos. Busque mais a presença do que o presente. Busque mais do Senhor, essa intimidade diária, o reconhecimento da presença do Senhor. Dizer: bom dia, Deus, mais um dia lindo na tua presença. Pai, me ajuda neste dia que eu possa me olhar para o Senhor. Pai, mais um dia contigo. Eu quero estar mais próxima de ti. Eu quero me limpar mais e mais. Eu quero ser limpa. Eu quero poder viver nesse lugar, porque quando nós estamos nesse lugar, Ele nos coloca em lugares altos. Mas não é porque nós buscamos os lugares altos, mas é consequência do relacionamento com Ele. É consequência de estar livre, de poder carregar a presença. O Santo dos Santos não aceita impuridade. Não tem como ser impuro e carregar a presença perfeita desse Deus maravilhoso e puro. Aí Ele muda os seus pés e coloca num lugar mais alto, caminhos mais altos. Porque para andar com Ele em intimidade, para saber se orientar até no deserto, você precisa ir para o monte, você precisa ir para um lugar onde a visão é ampla, onde a visão é plena. Quando nós nos orientamos pelo céu e não pelas circunstâncias da terra, nós podemos viver aquilo que o céu tem para nós. Nós vamos fazer renúncia sim, porque Ele vai provar o teu coração. Porque Ele vai provar para ti, é provar. Ninguém passa em prova para ser reprovado nela. Todo mundo estuda para passar e ser aprovado. Porque o crente às vezes não quer estudar, não quer buscar do Senhor, não quer ler a palavra, não quer fazer suas disciplinas espirituais, não quer orar, não quer louvar. Isso é muito triste. Nós só podemos dar o que nós temos. Então que o Senhor possa nos limpar mais e mais, nos lavar mais e mais, para viver a excelência de Deus. Porque o que Ele quer fazer através da nossa vida é uma excelência na comunhão dele. Porque Deus não faz nada que não seja excelente. Olhe para a natureza, olhe para tudo que Ele já proveu. Não tem como, a terra não cai, o sol não cai, está tudo pairando no mesmo lugar. Nós não temos o entendimento de como vive o vento. Ele sopra onde quer, mas ele obedece ao Senhor. Toda a natureza clama ao Senhor e mostra a sua excelência. Porque que nós, aqueles que Deus fez por tua mão, fez imagem e semelhança do Senhor, nós não buscamos essa excelência. A excelência do Senhor, ela não vem de estar nos lugares altos, vem da intimidade diária, assim como Ele fez com Adão. Todos os dias Deus ia ter com Adão, porque Deus quer intimidade, Deus quer relacionamento. Antes da lei tinha um período de graça, onde Deus foi se relacionar com o povo. Ele se relacionou com toda a descendência que permitiu. Então Ele veio se relacionando com Adão. Eu gosto muito da história de Enoque, que Deus achou graça nele e o tomou para si. A Bíblia não fala que Enoque fez nada para Deus, mas diz que Deus gostou tanto dele, achou graça nele e o tomou para si. A Bíblia não fala nenhuma coisa que Enoque fez para Deus. Fala de outros e outros e outros que fizeram e serviram. Exemplo disso Noé, no mesmo tempo, um pouco depois. Mas não fala do que ele fez, mas ainda assim ele achou graça. Então muitas vezes nós estamos muito ocupados com o serviço
e esquecemos de nos relacionar. Oh, glória. Não tem como servir o que você não conhece. Não tem como eu dizer assim, esse Deus gosta que eu louve esse hino. Se eu não conheço Ele na intimidade, mostrando o hino que Ele se agrada. Não tem como eu vir dizer a palavra que Ele quer pregar, se eu não fui antes buscar dele o que Ele queria falar. Então não tem como eu servir com excelência se eu não tenho intimidade, se eu não tenho relacionamento, porque eu não vou saber ouvir a voz dele. Se a minha mãe falar comigo, eu vou ouvir, vou saber, vou reconhecer. Se ela não de qualquer número, só dela falar alô, eu vou saber que é minha mãe. Por quê? Porque eu me relaciono com ela diariamente. Mas se uma pessoa da rua chamar meu nome, eu vou passar direto. Por quê? Porque eu não reconheço a voz de quem está me chamando. Então o serviço ele provém desse relacionamento, de dar aquilo que você recebe, dessa transformação. Então busque isso, porque é isso que vai nos sustentar no dia mau, porque o dia da tribulação vai vir. Nós já estamos vivendo os últimos tempos. Nós somos missionários da última hora, nós somos povo eleito da última hora. Mas se não tiver raiz no Senhor, ninguém vai suportar. Porque em muitos lugares, para pregar o Evangelho, a atmosfera é fria. Aqui a gente consegue orar, fazer uma campanha e receber o Senhor imediatamente. Lá fora não é assim. Eu tive em países que eu tive que fazer jejum e oração por muito tempo para ter uma confirmaçãozinha assim, que aqui a gente faz uma oração e na hora o Senhor está respondendo. Se não tiver intimidade, não dá conta de viver as batalhas espirituais. Se não tiver profundidade na palavra, não tem discernimento de espírito. Porque muitas vezes o demônio está usando o terno e gravata dentro do púlpito. E muitas vezes o profeta mais sensível é aquele que você não espera, porque fisicamente Deus ainda não transformou, mas dentro o Senhor já está trabalhando. Então discernimento de espírito não é vestimenta, mas é uma excelência de olhar através do filtro de Jesus, de olhar em amor para o outro. Então o Senhor vai trabalhando em nós à medida que nós permitimos. E nós precisamos viver essa excelência, porque Deus tem nos chamado para um tempo excelente. E sem essa excelência nós não vamos conseguir viver toda a plenitude da promessa dele. Porque nós podemos viver parte dessa promessa, mas a excelência ela traz toda a plenitude. Então eu espero e eu agradeço ao Senhor, porque pela sua misericórdia Ele age em nós para que nós possamos viver isso de forma agradável a Ele, e essa intimidade que vem dele não sobre nós. E aqui eu encerro. Obrigada pela minha rica oportunidade que Deus